Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Pod da Psi. Hoje, vamos falar sobre corrida e saúde mental. Estou com duas aqui maravilhosas. Deixa eu apresentar para vocês, gente. Estou muito feliz. A primeira, muito conhecida já aqui na cidade, proprietária da Academia Femme, personal trainer. Ela é treinadora de atletas para corrida corrida de rua da SK Assessoria, é isso, esportiva. Sim. Atua na área de atividade física, com treinamentos, ginástica e dança desde 2011. Apaixonada por treinar e mudar hábitos de mulheres reais. Ai, que legal, gente. Sheila Colors, é assim que fala? Colors. Bem-vinda, Sheila. Muito obrigada por você ter aceitado, o nosso convite. E hoje a gente vai falar da corrida. E, gente, como até compartilhei lá no Instagram, do tanto que a corrida está inserida na nossa saúde mental. E assim, não poderia trazer uma educadora física sem uma nutri. E hoje estamos com a maravilhosa nutricionista com especialização em fitoterapia e nutrição clínica e subespecializada em gestação e fertilidade. Falei para ela que a gente vai fazer um outro pod sobre isso, tá, gente? Aguardem. E o trabalho dela é voltado para nutrição clínica, tratamento de doenças e prevenção à promoção de saúde. E o trabalho dela é voltado para a saúde e longevidade. Andressa Radziminski, é isso? Isso mesmo. É mesmo? Seja bem-vinda, Obrigada. Andressa. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Muito obrigada, meninas. Sejam bem-vindas. Gente, você que não é inscrito, por favor, já se inscreva, ative aí o sininho, seja no Spotify, pode se inscrever lá também, e no YouTube. Esse é o sexto episódio em vídeo, mas lá no Spotify tem vários gravados já em áudio, então dá pra você fazer uma maratonar lá. Tá bom, gente? Vamos lá, então, lá no Instagram a gente abriu bastante caixinhas, mas eu queria primeiro, meninas, que vocês contassem para mim o que é corrida, assim, como é que começou a corrida para vocês, aonde que vocês se apaixonaram, o que a corrida significa para vocês e qual é a história de vocês com a corrida, porque nem sempre foi assim, pelo que eu vi, Quando que começou essa paixão? Nos contem. Então, Jaque, a minha experiência com corrida, ela vem desde 2007. Quando eu tinha um grupo de meninas na academia e a gente fazia o treinamento funcional ali dentro da academia e surgiu uma prova e despertou nelas um interesse. A gente queria participar dessa prova, a gente queria correr. E na cidade ainda era pouquíssimas pessoas praticantes de corrida de rua. Se eu não me engano, assim, tinha 2 provas na cidade no ano. Então, eram pouquíssimos participantes e tinham pouquíssimas provas, então não estava nessa ascensão toda como está hoje, E daí eu comentei com elas, a gente precisa se preparar, a gente precisa, fazer um treino específico. No caso, a gente precisa começar a correr, porque a gente estava dentro da academia treinando, fortalecendo e todo aquele treinamento funcional básico, nada relacionado à corrida. E eu falei, o ponto de partida disso é a gente se inscrever para a prova. E daí elas começaram a demonstrar interesse, se inscreveram para a prova, a gente começou a preparação e dali foi até hoje. Nossa, sabe? Então começou com um grupinho ali de 3 meninas, a gente foi para essa prova e dali foi até hoje. Vai tendo a rotatividade de atletas, Tem gente que começa a correr, daí vai para outra atividade, como em qualquer atividade física. Às vezes a pessoa começa lá na dança, daqui a pouco ela vai para um crossfit, daqui a pouco ela vai para musculação. Na corrida existe muito isso também, Às vezes a pessoa, eu não quero mais correr agora, eu quero praticar outra atividade. E tem o pessoal que é fiel. Que gosta. Pois é, porque é diferente, Sheila? Você tá lá, com a dança, com a musculação, e a corrida, ela é diferente de tudo isso. Acaba, é um exercício físico também, mas ela é diferente. E aí, você acha que já tem que
ir se apaixonando? Ou... Porque, assim, tem gente que nunca correu e pensa assim, isso aí não é pra mim. Como é que você enxerga isso? Eu sempre falo, se não gostar, vai sofrer. Tem que gostar. Tem que gostar de desafio, tem que gostar de treinar, tem que... Ou tem disciplina ou vai aprender a ter. Que não tem como... Né? Porque não tem. Você vai precisar, no mínimo, treinar 3 vezes na semana. Né? Eu sempre falo para o pessoal que treina comigo, o interessante é sempre você se manter inscrito em provas. Isso te deixa com aquela vontade de treinar porque você tem um objetivo. Quando você está só correndo, né? Não que não seja válido, né? Você pode, como bem-estar. Eu corro para o meu bem-estar, para mim fazer minha atividade física semanal, ok. Mas quem quer corrida pensando em performance, o ideal é sempre estar inscrito numa prova, né? Que nem a Andressa, ela está inscrita numa prova. Isso mantém ela treinando, né? Isso mantém ela com planejamento de treino, né? As etapas vão acontecendo. Diferente de que ela chegar lá 2 semanas antes, eu vou para essa prova. Aí, assim como tudo na vida, né? Vai sofrer. É um treinamento pensado para viver aquela prova, né? Que legal. Então, você treina toda semana, nos dias específicos, para que isso aconteça. Exatamente. E para que você não sofra no dia da prova, né? Não vai fazer porque o que nós, como treinadores, o que a gente quer? Que a pessoa passe a linha de chegada feliz. Não não como uma experiência assim, nossa, eu sofri demais, eu fiquei 1 semana sem andar por causa que eu fiz a prova e eu não estava preparado, com muita dor muscular, ou a pior das hipóteses, uma lesão, que pode acontecer se você não estiver preparado para uma prova. Seja ela de 3 km, 5 km, seja um 21 ou uma maratona. Que bacana. E deixa eu esperar, André, eu tenho várias perguntas. E para você, Andressa, como é que foi? Essa paixão por... A parte como... Da corrida. Participante ou como nutricionista? Os dois. Então, assim, a minha voltagem no meu público-alvo no consultório sempre foi nutrição clínica, né? Então, tratamento de doença, prevenção de doenças, cuidando da saúde como um todo, antecipando problemas de saúde, né? Vendo em exames de sangue. E quem trouxe a corrida para dentro do consultório foi a Sheila. Porque ela veio para mim em 2022 com uma meta muito grande. Ela chegou em 2022, eu lembro até o dia, foi em fevereiro de 2022. Ela tinha umas provas bem específicas e ela precisava estar condicionada para isso. Na época, a gente também precisava até baixar peso. Então, muito peso. Então, a partir de lá, eu comecei, né, a me inteirar um pouquinho mais de forma detalhada para atividade física voltada principalmente para a corrida, né? E daí a gente foi ajustando os detalhes na alimentação, enfim, para que ela conseguisse. E 2022 foi um ano de muito pódio para ela e muitas conquistas assim pessoais em relação à corrida. E eu fui ajustando a alimentação, a gente foi adaptando naquela época conforme a necessidade. E eu, como praticante de corrida, eu fui bastante resistente, assim, porque a corrida eu acho maravilhosa, eu acho que ela gera uma sensação de bem-estar incrível, mas pro meu corpo eu achava impossível, eu achava super difícil. Eu sempre tive uma facilidade maior com atividades físicas relacionadas a peso, musculação. E a corrida sempre foi deixada de lado. Mas por que... Desculpa te interromper, Andressa, mas por que você fala do corpo, assim? Por que você achava individual, né? Porque todos nós temos tipos de fibras musculares específicas, né? Por exemplo, aquela pessoa que faz a maratona em 2h40, ela tem um tipo de fibra muscular que é muito bom para desempenhar nessa atividade. Eu acredito que eu tenho mais fibras para a força, eu tenho poucas fibras para a corrida. Então, eu tenho que treinar e para mim é difícil, assim, não é algo... eu vou correr 5 km como se fosse 500 metros. Não, é algo que, assim, eu sinto no corpo uma dificuldade mesmo. Então, em 2024, eu conversando com a Sheila, falei, não, esse ano eu vou correr, esse ano eu vou me desafiar e sair da minha zona de conforto, porque eu tava dentro de uma modalidade que sempre foi a minha zona de conforto, para fazer algo diferente e ver se eu dou conta, né? E eu dei conta, né? Obviamente que com treino, né?
Mas esse das fibras que você falou, desculpa, não entendo nada. Mas a pessoa ela pode desenvolver. Então, por exemplo, você começou a correr, você cada vez, talvez a Sheila, talvez treinando mais, você vai desenvolvendo mais um corpo de corrida, digamos assim? É que assim, ó, quando a gente nasce, a gente vem com uns números maiores de fibras que permite que você tenha uma atividade física resistida por mais tempo. E tem pessoas que já nascem com uma quantidade de fibras musculares que te permite força, rapidez e curto período de tempo de atividade. Isso é nato, isso a gente nasce. Foi um estudo feito nos atletas de alta performance haitianos. Por que os haitianos sempre estão nos pódios das corridas? Só que ela sabe disso porque ela é profissional da área, né? Porque uma pessoa normal não vai saber. E a gente não pode contar isso pra ela. Porque ela vai desanimar. Exato. Só que, gente, vamos cortar essa parte. Só que assim, eu expliquei isso, mas, né, a gente tá falando isso de alta performance. Exatamente. Lá. Um atleta de alta performance é muito interessante a gente saber todo esse detalhamento. Né? Mas como... Isso com ultrassom é feito de forma muito mais detalhada. Então, ela soube se avaliar, isso pensando em qual atividade ela ia escolher para fazer. Entendeu? Então, por isso que acabava na minha cabeça, né? Eu não sou boa nisso. A gente usa como desculpa. Só que, exato, era uma desculpa. Porque tudo que você treina de forma insistentemente, você fica bom. Porque a gente tá vendo pódios de brasileiros que não têm as fibras dos haitianos. Viu, gente? Então, assim, tudo que... Viu, gente? Então, agora me explicando, né? Então, assim, eu acredito que tudo que você faz de forma muito bem disciplinada, por várias vezes, de forma contínua, você consegue ter uma excelência. Independente na corrida ou até fora da corrida, mas principalmente na corrida, mesmo que você não seja bom, como eu não sou ainda, eu não me considero uma pessoa muito boa, mas tu virou aluna da Sheila também. Eu virei aluna dela também. Que legal. Já está batizada, já é corredora. E o fato ali da Sheila falar que o melhor incentivo para você treinar é você estar inscrito numa prova, isso é prova real. É real mesmo. Porque eu comecei a treinar em janeiro, eu treinava, mas quando eu me inscrevi na primeira prova, que foi ali em maio, eu tive que treinar, porque eu pensava assim na minha cabeça, não, eu não vou caminhar. Se eu me propus a fazer 4 quilômetros, eu tenho que estar preparada para, senão eu não vou ir. Na minha cabeça, eu tava pensando dessa forma. Porque eu tinha que estar preparada para isso. Então, eu tinha que estar treinada, bem alimentada, para que eu conseguisse realizar essa prova. E isso mexe com tudo, né? Quando você tá inscrita na prova ali, você começa a ver o ciclo fechando, a prova chegando... Você vai cuidar da tua alimentação, você vai dormir melhor. A Andressa, quando eu fui fazer uma prova agora, que foi uma prova um pouquinho mais longa, que eu fiz de 16 km no mês passado, foi, né? Foi em maio. Maio. Ela falou assim, Sheila, mais de 3 litros de água. Eu nunca tinha tomado 3 litros de água no dia. Sabe? Foi assim... No dia. É que eu falo... No dia, pré-prova. O dia anterior, né? Pré-prova. E aquilo me deu assim... Eu ainda não consegui identificar se foi a água, se foi o conjunto de tudo, mas foi diferente. Porque eu, no outro dia, eu tava zerada, eu não tinha uma dor muscular. Eu tava preparada pra prova, eu tive ali o acompanhamento dela ali na questão de suplementação. E esse fator da água ali, que eu passei a semana inteira ali cuidando da ingesta de água. E no pré-prova, aquilo ali foi essencial. Eu sempre falo que o atleta que não tá hidratado, ele não corre. Tem que ter uma hidratação muito boa, porque o desgaste na corrida, independente se é 3, se é 5, se é 8, se é 21, se é 42, é muito grande. O atleta, ele desidrata de qualquer forma. Então, tem que estar muito bem hidratado. Bebam água, gente. Bebam água. E assim, vocês duas já fizeram provas. O que passa na cabeça de vocês quando vocês estão ali? O que eu tô fazendo aqui? Não, na primeira prova. Na primeira. Depois... Mas quando vocês estão quase reta final, talvez ali nos últimos km, que nem essa que você fez de 16, caramba, é muito km. E aí, quando tá quase chegando, o que vem na mente, Sheila? Fechou o ciclo. Você venceu, você conseguiu. Independente de pódio, independente de medalha, você venceu, você conseguiu completar. E é uma vitória, assim, pessoal gigantesca.
É muito mais pessoal mesmo do que pódio ou medalha. É uma conquista, porque tu sabe o quanto você dedicou, o quanto você treinou para que aquilo acontecesse, né? Eu tive a primeira experiência dos 4 km, então na minha cabeça eu estava treinada para concluir os 4 sem andar. Então quando eu passei a linha de chegada sem ter caminhado, então para mim isso foi uma vitória imensa. Cada pessoa tem um objetivo pessoal, que nem a da Andressa. O objetivo dela, independente de tempo, era terminar a prova sem caminhar. Tem gente que tem, o meu objetivo hoje é bater o meu RP, fazer essa prova abaixo de 20 minutos nos 5 km. Então, por isso que eu falo, o planejamento ali da corrida, ele tem que e precisa ser feito individual. Né? Porque cada um tem um... Cada um é uma rotina diferente, é um corpo diferente. Né? Uma composição corporal totalmente diferente. Então, você precisa... Nós, como treinadores, a gente tem que estar atento a isso. O que acontece com muitos atletas hoje, que a gente fala assim, a corrida tirou. Mas não foi a corrida que tirou a pessoa do esporte. A pessoa não soube respeitar os princípios básicos do treinamento, que é aqui, uma escadinha. Não tem como eu fazer hoje uma prova de 5 km e semana que vem eu me inscrever para uma prova de 21. O teu corpo não vai suportar. Quem sabe a primeira experiência, você vai sentir, nossa, que superação. Mas a longo prazo não vai suportar. Não está preparado para suportar. Gente, eu penso que é porque eu vim assim. Agora deixa eu contar a minha história. Não, é que assim, eu sempre gostei muito da corrida, porque vocês falaram dessa superação. Eu acho que quando a pessoa ela ultrapassa essa linha, cada pessoa ela tem os seus objetivos, como você colocou, o seu propósito. E aí, cada um tem a sua história, aquilo que tá, né, que passou, que superou. E aí, aquele orgulho que dá na gente, né? Aquilo, nossa, eu consegui. E muitos, acho que a corrida traz isso, assim, de... o esporte em si, né? Seja que a gente tá falando da corrida, mas de não se achar capaz. Muitas vezes, eu já passei da idade, isso não é pra mim. E aí, quando você vai, né... Se cercando, né, da alimentação, de, como você falou, de ter um objetivo, de você buscar um profissional para não ir correr da cabeça, que eu acho que foi o que eu fiz, já conto a minha história, mas essa superação, esse gostinho de orgulho, nossa, isso a gente trazer para nossa vida pessoal, aí esse orgulho, poxa, eu preciso, porque aí vem a disciplina, como vocês colocaram, e aí uma pessoa que ela tem esse funcionamento, muitas vezes bagunçado na rotina dela, e aí ela começa, poxa, se você quer correr, você vai precisar de disciplina, ela começa a ter disciplina em outros lugares da vida dela. E aí a vida começa a fluir, né? E aí é tudo... Você falou assim, eu não sei se foi a água, mas eu acredito muito que é sempre uma junção de coisas, né? Um conjunto. Então, eu começo lá com a corrida e acaba influenciando em toda a minha vida pessoal. Então, né? E chega uma hora, assim, dentro do treinamento, que a gente sabe aonde vai dar uma estagnada. E daí é a questão de ajustes. É aí que entra uma nutricionista, é aí que entra talvez uma suplementação diferenciada, é aí que talvez entra um tênis, porque muito pessoal se desespera, né? Eu preciso de tal tênis para correr. Tá perfeito, né? Não é. Tem muita coisa antes disso, sabe? Tem muita coisa. Eu gostava muito de... Assim, comecei a correr. Até a Gil, ela sempre trouxe isso pra gente. E vai 1 km, vai 2. Mas aí descobri, porque eu tive a minha filha e junto com a minha filha veio minha hérnia de disco. Eu não sei em que momento né? E aí quando eu fui ao médico, ele falou assim, nada de impacto. Então, eu lembro que eu cheguei a correr 10 km. E eu lembro que a sensação de ter a cabeça... Eu falo até hoje dos meus clientes lá na clínica, assim, se pode correr, vai correr, porque ele dá essa sensação de leveza. Eu lembro que eu ia ali na Quasimodo ou na Imigrantes e dava aquela sensação de... Tá cheio muitas vezes de problemas ou daquele do dia a dia e a cabeça esvazia. Mas, gente, aproveitando né, fazendo uma vírgula aqui, que nem eu tenho a hérnia. Quem não pode correr? O que vocês indicam que, assim, isso aqui
não dá. O que vocês encontram lá no dia a dia de vocês? Ou como que vocês enxergam, talvez? Eu sempre trabalho assim. Se a pessoa tem alguma restrição de saúde, de movimento, ela precisa ter um aval ali do médico. Do médico. Né? Eu tenho hérnia de disco, eu tenho... lesão de quadril, né? Alguma coisa relacionada, a gente não pode liberar. Né? Quem libera nessas situações é o médico. Agora, quem vai escolher o tipo de treinamento que a pessoa vai fazer é a gente. Ah, sim. Então, essa liberação vem do médico, vem do físio. Ah, tá. Eu lembro que em alguns momentos eu pensei, mas eu queria tanto correr, queria, né, dar aquela de teimosa, mas hoje eu sei que, porque, enfim, né, quem tem hérnia sabe do que eu tô falando, porque aí a coluna ela vai travando, então hoje eu faço a musculação. Comecei a fazer hidro agora, mas porque ele vai travando, então certas coisas não dá pra fazer. Mas, e aí acho que entra esse cuidado, autocuidado com o corpo, né? Poxa, eu tenho esse quadro, vai dar pra fazer, não vai dar pra fazer, mas de respeito, né? Porque às vezes a gente não... Respeitar as limitações que o corpo te impõe, né? Sim. Porque senão, às vezes, você ultrapassa. Eu lembro que em alguns momentos você mas eu queria correr. O que eu... desculpa, pode falar. O que eu tenho visto muito dentro do consultório é que como a gente tem uma popularização da corrida, isso é algo muito positivo. Verdade. Então, tem muita gente correndo. Isso é muito bom, porque tem mais gente se movimentando. Mas também tem gente que está correndo e não está muito bem orientada para isso. Então, eu tenho observado que pessoas estão entrando nos 5 quilômetros, correm 5 e já vão para o 10. Elas não estão bem treinadas e nesse de pular para o 10, elas estão lesionando o quadril. Então, dentro do consultório, eu tenho vários pacientes que agora estão proibidos de treinar corrida porque lesionaram o quadril, porque não respeitaram a quilometragem e o tempo que o corpo precisava para que pudesse evoluir para um 10 km. Gente, então, isso é muito sério, né? Então, assim, uma preocupação muito grande, principalmente essas lesões, que vai fazer com que o paciente ou o atleta fique impossibilitado de voltar a treinar, porque não respeitou até mesmo, às vezes, a orientação do treinador, né? De correr. Quando tem, né? Muitas vezes as pessoas elas estão indo para nutricionista, estão correndo sem treino, e acontece esses fatos. Então, às vezes, ela nem tem uma pessoa que orienta. Né? Hoje, tem várias assessorias na cidade, academias com grupo de corrida, mas tem muita gente ainda correndo sem orientação. A gente vê muito na internet, assim, para você correr é só calçar o tênis e correr. Não é bem assim. Né? E, geralmente, a pessoa, quando ela começa a correr, a prova inicial ali, ela é 5 km. Agora está tendo provas de 3 km, 4, mas geralmente a distância inicial é 5 km. O que a pessoa que quer correr e participar de uma prova sem orientação ela vai fazer? Ela vai todo dia correr aquela distância, tentando baixar tempo. Hoje eu fiz em 30 minutos. Não, amanhã eu vou fazer em 29. Amanhã eu vou fazer em 25. E aquela loucura em baixar tempo, sem ter treinamento, acaba lesionando a pessoa. Porque o que acontece? O corpo não está preparado para esse estresse todo. Tanto é que, né, inicialmente, quando a pessoa começa a correr, ela não precisa e nem pode correr todo dia. Né? Não tem essa necessidade. A não ser que você faça ali um planejamento de treino, onde você vai colocando treinos diferenciados, volumes diferentes, para a pessoa conseguir, né? Um dia vai treinar mais forte, outro dia vai ser um treino mais leve, outro dia vai para musculação. Então, a gente tem que ter esse conhecimento da rotina da pessoa para fazer essa planilha de treino. E tem gente que acha que é todo dia sair na rua, fazer o mesmo percurso e tentar baixar tempo. E Sheila, aproveitando essa sua fala, você acredita que, né, para o pessoal que talvez, sei lá, quer correr e tal, a corrida, ela precisa vir junto com a musculação? Ou, por exemplo, a pessoa só quer correr, é possível também? Ou Qualquer atividade de fortalecimento tem que estar aliada à corrida. Então tem que fortalecer e tem que, né, por exemplo, assim, os dois estarem juntos. Até um pilates, né? Pilates, às vezes a pessoa não gosta da musculação, né? Vai pro cross, vai pra... Treinamento funcional. E hoje em dia também, e nem ali na nossa assessoria, a gente também tem, para quem não vai pra academia, tem planejamento de treinos ali com os vídeos, faz em casa. Que dá pra fortalecer também. Dá pra fortalecer também.
Que legal. Ei, mas vocês não acham que, assim, a corrida, ela vem muito, talvez, de uma parte meio informal, assim, que todo mundo, né? E aí ela foi virando, como você falou, mais conhecida. E hoje, a gente vê muito mais nas redes sociais e, né, uns corpos muito bonitos. E aí a gente já, né? Nossa, eu quero correr pra ficar assim. E, né, o que às vezes não é muito bem assim que as coisas funcionam. E aí, quando a gente traz, né, tudo que pode, né, traz muitos benefícios para o corpo, mas pode também atrapalhar muito. Vocês acham que talvez ainda precisa muito mais dessa educação, digamos assim? Precisa. Dentro do consultório, todo paciente que comecei a correr, eu oriento que procure algum tipo de supervisão e planilha de treino. Por conta dessa importância que a Sheila ali mencionou, né? Eles, na cabeça deles, eles têm que correr 5 quilômetros todos os dias, se eles querem correr. E isso é real. Então, dentro do consultório, eu oriento. Então, o meu trabalho dentro do consultório é ajustar a alimentação. Eu não mexo em nada de treino. Às vezes eles já querem, e o contrário também acontece. Não. Sheila, o que eu posso tomar nessa prova? O que eu posso tomar? Você vai perguntar para nutricionista. Eu não posso dizer o que você pode ou não pode tomar. Então, eu sou muito ética em relação a isso dentro do consultório. Então, eu ajusto a alimentação do meu paciente. O treinamento, quem cuida é o profissional de educação física. Assim como a gente também entende o local do psicólogo, que tem questões que vêm, né, dentro do consultório para que o psicólogo resolva, que eles, às vezes, eles se sentem confortável e começam a desabafar, né? Na tua área também, todas as áreas que eles sentem, às vezes, se sentem inseguros, né, de falar, então eu acabo direcionando também para o profissional psicólogo, para o profissional de educação física, então a gente tem que separar o paciente que tem essa possibilidade de estar muito bem amparado em todas as áreas, né? Então isso é perfeito, né? Então, estar muito bem orientado, isso é muito importante. Até porque tem um negócio com o braço para correr, não dá para a gente ver né, a biomecânica da corrida. Porque senão acho que fica tudo doído e eu não sei se a Sheila quer falar um pouquinho sobre isso. A gente, dentro ali do planejamento de treino, quando a gente vê, assim, porque a gente tem um movimento natural da gente de caminhar, de correr. Então, assim, às vezes o que acontece? A gente fala para um atleta assim, a tua passada, ela tá, né, desse jeito, dessa forma, a gente tem que alinhar. Mas você não vai conseguir deixar aquilo perfeito. Porque a pessoa, durante 20, 30 anos, caminhou, correu daquele jeito. Então, são coisas que hoje é difícil de corrigir. Mas você pode orientar a pessoa que, para a hora que ela estiver correndo, ela cuidar mais desse virar o pé, dessa pisada tão com o calcanhar ou tão com a ponta do pé, sabe? Então, tipo, tudo é orientação. Quando você não vem com aquele atleta desde lá, né? Que não tem, né? Eu não trabalho com atleta que eu vi lá desde os 6 anos até agora. Então, a gente pega vários casos aí no caminho e a gente tenta, às vezes, fazer essas correções. Mas já chegou, assim, atleta que falou assim, Sheila, eu nunca vou conseguir correr porque eu jogo o meu pé pro lado. E eu vi que tem que, né, elevar ele para trás. Então, não, você pode correr. Né? Mesma coisa quando chega a gente acima do peso, né? Sheila, eu não posso correr, né? Eu tô acima do peso. Você pode correr, desde que o processo de emagrecimento aconteça junto com o treinamento de corrida. Né? O que não dá é para você ficar anos correndo acima do teu peso. Que aí o joelho... A longo prazo vai dar problema. Quadril, eu sempre falo que o principal problema de você estar no sobrepeso, na obesidade, e correr longas distâncias sem estar orientados, é quadril. Joelho, obviamente, tornozelo. Mas o quadril é algo que tem sido tem tido bastante problemas, assim, por essa questão. De não respeitar o corpo, de respeitar a limitação do corpo, eu digo, e também em relação à obesidade. Né? Que não é que não pode, mas, 10 quilômetros dentro de uma obesidade grau 1, isso é muito peso correndo por um período muito grande. Não tem essa necessidade, né? Não. Meninas, deixa eu aproveitar. A gente falou de emagrecimento. Acho que uma das perguntinhas é... Se alimentação... Deixa eu só achar aqui, ó. A corrida é o que mais emagrece. Preciso. Amei as participantes. Vocês acham que hoje a corrida, ela é o que mais emagrece? Não. O emagrecimento, principalmente, ele tá na alimentação. Alimentação.
Porque a pessoa pode correr, obviamente, o gasto energético da corrida ela é bastante alto. E a gente tem uma diferença na queima de gordura de uma caminhada para a corrida. Então, durante a modalidade, durante o exercício, a gente tem muito mais queima de gordura fazendo uma caminhada durante a atividade. Então, a gente vai caminhando e queimando gordura. Mas, após a atividade física, não. Então, após a caminhada, não tem essa queima. Já a corrida, não. A corrida, você tem um gasto muito alto e você não está queimando gordura naquele momento porque você está tendo uma explosão de movimento muito grande. Então, não dá tempo do teu corpo pegar a célula de gordura, metabolizar no fígado, mandar para o tecido para dar energia. Então, a gente tem uma queima muito maior pós-atividade. Por isso que tem uma relação de um maior emagrecimento com a corrida. Porque a corrida tem uma queima de gordura muito maior num pós-treino. Por conta dessa questão de adaptação metabólica mesmo para a atividade física. Muitas vezes, quando as pessoas monitoram o gasto de caloria, elas chegam e falam, Sheila, mas eu queimei muito mais caloria caminhando do que correndo. É relacionado a isso que a Andressa falou. É o tempo de atividade, é o pós-atividade. E a alimentação? Vamos pegar aí para né, para quem tá correndo, para quem quer começar. Por onde você começa, Andressa? Como é que, né, existe uma alimentação diferente para, às vezes até para o dia de prova, imagino que sim, mas no dia a dia, existe algum alimento que não possa, alguma coisa assim? Olha, de maneira geral, alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? A alimentação é que não existe segredo. Eu queria muito ter que tivesse. A gente sempre fica rica. Procurando, né? Se tivesse a resposta e o alimento X, assim, eu estaria alto. Se eu estivesse rica ou a pessoa que descobriu já estaria, né? Porque não existe o segredo. É um contexto. Então, você tem que ter um equilíbrio alimentar. Onde eu faço o ajuste principalmente para a pessoa que vai para a competição, assim, né? Ajuste de micronutrientes, principalmente, porque fala-se muito em macronutrientes, que são os macros: carboidrato, proteína e gordura, né? Mas pouco fala-se dos micronutrientes. Verdade. Né? Então, o ajuste dos micros, o ômega 3, o ferro, a vitamina D, a B12, o zinco, o magnésio, o manganês, selênio. Então, existe todo um arranjo que, quando a gente faz o ajuste alimentar, o cálculo de dieta, eu consigo encaixar isso. Ah, mas a Andressa colocou tanta salada, colocou frutas e tal. Por quê? É porque nesses alimentos que a gente consegue aumentar o aporte desses micronutrientes. Ah, Andressa, mas eu não como, eu tomo 1 grama de vitamina C e tá pronta a minha suplementação de vitamina C. A gente sabe hoje que, por exemplo, você comer um alimento que não tem uma concentração tão alta de vitamina C, como, por exemplo, uma laranja, tem um potencial absortivo de vitamina C no intestino muito maior do que 1 grama de vitamina C suplementada. Então, o ajuste alimentar bem bonitinho, bem feito, você fica muito mais bem nutrido do que numa suplementação. Caramba! Então, esses detalhezinhos, assim, o ajuste da alimentação eu faço num todo, né? A pessoa tem que ter um estilo de vida alimentar saudável. Não é na base do fast food, do ultraprocessado, que ela vai ter um bom desempenho na atividade física. Porque a gente fica bem nutrido com nutriente, com micronutriente principalmente, né? Então, é o ajuste total global para que no dia da prova a gente faça pequenos ajustes de micronutrientes e de alguns suplementozinhos estratégicos que eu uso para que a pessoa tenha um desempenho muito bom na prova. Então, né, o dia ali é importante, pré-corrida é importante, mas é o que ela vem fazendo muito antes. É um somatório, exato. Vem somatizando todos os dias um pouquinho do que ela... para ter um bom desempenho no dia da prova. Muito bom. E cai mais uma vez a questão, tenha uma prova. Exato. Tenha uma prova. O ser humano, ele funciona assim, né? A gente precisa ter um objetivo lá na frente, né? uma data. Uma data é muito legal, porque se você deixa solto, até para os nossos sonhos em geral, a gente vai deixando... Ai, né? Sei lá, quero uma casa, mas... Tá, e quando, como é que você vai adquirir? Como é que você vai guardar dinheiro? Vai emprestar? Então, fica muito... no sonho, né? E a gente pensa, nossa, eu brinco que quando nós não colocamos uma data, parece que as coisas vão cair do céu, né? E nada vem de presente, né? Entrando ainda nesse contexto dos nutrientes que eu tava falando, um micronutriente que é muito importante, principalmente para quem corre, é o ferro.
E nós, mulheres, as que menstruam, não são todas, né? As que menstruam têm um gasto aí de ferro, porque sangram por pelo menos de 4 a 7 dias. Então, elas perdem mais ferro que o normal, do que, por exemplo, o homem. Então, e o ferro, ele tem uma ação importante, porque quando você está fazendo atividade física, você tem quebra de hemácia, que a gente chama de hemólise. Então, se o paciente não está bem nutrido em relação a ferro, ele começa a sentir muita fadiga, muito cansaço, começa a não ter uma recuperação pós-treino boa, começa a sentir piora no desempenho físico. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala em nutriente, em alimentação, ele é um global, ele é um todo, não tem como a gente dizer assim, faça exatamente isso que você vai ter o melhor desempenho na corrida. Como a gente vê muito, né? Bacana. Acaba tendo, às vezes, essas falas, assim, nas redes sociais, porque puxa público, né? E não, é um todo que tem que estar muito bem ajustado, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Andressa. Hoje, né, por exemplo, vai lá fazer, imagino que você pede exames ou para ver como é que tá essa parte. E eu até vi esses dias, eu gosto bastante do Dr. Baracá. Ele fala muito dessa individualidade até de cada pessoa. E hoje, por exemplo, claro, imagino que você tenha que acompanhar alguém mais tempo, mas existe às vezes o exame, ele deu um número, tá dentro da normalidade, mas ainda, né, pela individualidade dessa pessoa, ela precisa de mais, ou você tem, não sei como é que você avalia essa parte. É que assim, o valor de referência, normalmente ele é dado para dados de doença, né? Então, dentro de um quadro de referência, você não tem a doença. Eu avalio muito na parte de sintomatologia clínica. Então, eu faço um rastreio metabólico com o paciente, né? A Sheila é minha paciente também, então a gente... eu sou atleta dela e ela é minha paciente. Que legal. A gente se cobra. Uma permuta. Inclusive, hoje ela falou, eu quero ver teus exames e eu quero ver teus treinos. Ai, que legal. Então, daí quando o paciente vem, eu faço esse rastreio metabólico e tem muita queixa, muita sintomatologia clínica, eu peço exames bem específicos para aquilo que a pessoa tem me relatado. Obviamente que também os básicos, né? Para a gente avaliar perfis de saúde. Mas tem alguns parâmetros que, mesmo eles estando eles estando bons, eu ainda suplemento. Vou dar um exemplo. Vitamina B12. Se você olha o parâmetro de exames dele, ele tem uma margem de 180 a 800. E você tá com uma B12 de 300. E você vem pra mim e me diz assim, ai, Andressa, eu tô muito cansada, eu tô indisposta, tô me sentindo um pouco depressiva. Isso é uma deficiência de B12. Então, porque assim, tem pessoas faz um estrago, né? Porque tem pessoas que a B12 de 300, ela não tem sintomatologia clínica nenhuma. 300 para aquela pessoa é bom, mas dependendo da pessoa, 300 é pouco. Isso eu te pergunto porque até um tempo atrás, por exemplo, na verdade o que a gente aprendeu na faculdade, eu lembro que a psicologia não falava muito disso, aliás, nem temos assim, aí você veja, se eu dentro do consultório eu não pergunto para ela, né? Eu sempre pergunto, e os exames, como é que você tá? Já foi ver? Porque, veja, os sintomas que a B12 traz para esse paciente, caramba, eu posso estar tratando lá essa pessoa, né, com várias técnicas e tudo mais, e na verdade está faltando B12. Então... Eu gosto de avaliar e sempre falo que o paciente que faz qualquer uso de antidepressivo tem que estar acima de 800, a B12. Porque daí ela diminui a parte de sintomatologia clínica, né? Escutaram, gente? Repete aí, André. Então, a B12, ela tem... A vitamina D também, né? A gente tá falando de B12, mas a vitamina D também traz esses sintomas, assim, de indisposição, de falta de ânimo, de vontade de sair de casa, enfim. Então... E aqui a gente é bem carente da vitamina D, né? Chega... que eu sempre escuto, teve que suplementar, teve que... porque a gente tem uma baixa incidência solar, né? Por exemplo, apesar de a gente estar com dias lindos de sol, eu tô dentro do consultório 8 horas por dia.
A Sheila A dentro da grande academia, maioria, você dentro do consultório. Então, a gente acaba não tendo acesso a esse sol pra ficar lá. Não tem a exposição. Isso. Nós e todo mundo, né? Exato. É difícil, né, a pessoa ela ter esse tempo. Porque até a vitamina D, você indica um tempo que essa pessoa ela precisaria ficar, né? O que se indica, talvez, de ficar pegando esse sol? Como é que... Eu não indico pegar sol. Porque não indico a pessoa pegar sol, porque daí eu entro na área do dermatologista. Eu não tenho segurança para dizer que aquela pessoa pode tomar tantos minutos de sol por dia. Teoricamente, 5 minutos no alto sol, palmas de mão e palmas de pé. Mas a região que a gente mais absorve é de quadril, onde tem o maior osso, né? Quadril e fêmur, né? Então, tem a maior síntese de vitamina D. Mas como é que eu vou falar para uma pessoa? Não sei se aquela pessoa tem uma predisposição a câncer de pele, enfim, entende? Aí entra no... Entende que, assim, daí eu ajusto... Não é seguro. Eu ajusto suplementando da vitamina D nesse paciente. Que bacana. Que, né, se precisa, enfim. Porque vai ser muito difícil ela sintetizar a vitamina D via sol. A não ser que ela tenha uma exposição contínua e diária, né? Já teve algum caso, meninas, assim, que vocês queiram... Né? Sempre tem algo que talvez a gente se surpreendeu, alguma história que vocês queiram trazer, lógico que não precisam citar nomes, mas que surpreendeu vocês e que teve um resultado bacana, que vocês queiram trazer aqui pra gente? É que difícil, tantos. Acho que o último da semana passada é uma história legal, boa. Ah, sim. Que é um trabalho em conjunto, né? Meu e da Sheila. Vocês podem contar pra gente? Pode. Eu até falei pra ela, nós vamos fazer uma live pra contar isso daí tudo, né? Olha aí, vamos adiantar e fazer no Pode da Psi. Eu tenho uma atleta na assessoria e em questão de composição corporal, como você avaliava ela no começo, Andressa? Era obesidade já? Obesidade grau 1. Obesidade grau 1. Ela chegou pra mim na obesidade grau 1, mas ela já tava, né, correndo, né? Já, relatado, eu acho que ela chegou numa... Eu não sei se ela chegou na 2, mas ela chegou no IMC ali de 34 e alguma coisa. Ela chegou pra mim no IMC de 32 já. Tá. Então, que é uma obesidade grau 1. E ela, aquela vontade de correr, a vontade de emagrecer, a vontade de participar de provas. Ela acho que já vai fazer quase 2 anos que ela tá comigo treinando. E ela é um parâmetro, assim, de como funciona também a orientação à distância. Porque a gente não se vê semanalmente, a gente só se fala. Eu entrego o treino para ela, ela faz. Então, tá assim durante esse tempo. E ela começou fazendo provas, assim, de 3 km, 5 km. Ela já foi uma das últimas a chegar na prova. Toda aquela insistência. E o processo de emagrecimento acontecendo junto. Um dia ela chegou pra mim e falou assim, Sheila, eu quero participar de uma prova de 10 km. Mas ela não corria 5. Daí eu falei, tá, você tá querendo dobrar a tua distância sem antes conseguir completar ela inteira correndo. Ah, pois é, eu acho tão legal. Eu acho que a preparação para um 10 km, o pessoal corre mais levinho, né? O 5 é toda aquela euforia, 5 é muito rápido e tal. E eu queria fazer essa experiência. Queria ir pro 10 km. Se depender de mim, a tua base ainda não tá pronta. Não tem, porque nesse momento a gente vai acelerar o processo, colocar em risco o que a gente construiu até aqui e colocar você só para um ganhozinho aqui de ego. Ah, eu fiz uma prova de 10 km. De que jeito você vai fazer essa prova? Né? Como você vai terminar essa prova? Será que essa prova não vai ser aquela coisa que você vai chegar na linha chegada e falar assim, eu não quero mais correr? E acontece. Quando as pessoas não se preparam. Daí eu falei, vamos esperar mais um pouquinho? Daí ela ficou uma semana sem falar comigo. E eu pensei, essa eu acho que eu perdi. Porque ela talvez vai treinar sozinha ou ela vai para outro lugar, alguém vai fazer um treino para ela correr. Ela quer, né? Os 10 km. Daí passou a semana, nada. Não me entregou treino, não falou Tô comigo. chateada. Eu falei, poxa vida, será que eu
deveria ter falado de forma diferente, porque eu sou muito direta com elas, sabe? Uhum. Sempre falo elas porque hoje a minha assessoria é 100% feminina. Trabalho só com mulheres na corrida. E daí eu comecei a esperar um pouquinho mais. Vou deixar ela no tempo dela. Eu falei, olha, será que não é a hora? Ela veio falar comigo, falou, Sheila, tá aqui os treinos e tal. Eu falei, nossa, você foi muito bem essa semana, né? Você treinou bonito, foi bem bacana teus treinos, avaliei ali pra ela. Daí eu falei, você não acha na hora de procurar uma nutricionista? Vai te ajudar, né? Você já tá fazendo musculação, você já tá, né, treinando a corrida, quem sabe agora seja a hora de focar ainda mais nesse teu processo de emagrecimento. E só uma nutricionista vai ajudar a gente. Uhum. Daí ela foi pra Andressa. Daí lá ela se encantou com a Andressa. Por que eu não fui antes e não sei o que e tal, né? E começou. E cada vez emagrecendo, né, Andressa? Cada vez emagrecendo, cada vez É que eu boto emagrecendo. pequenas metas para os pacientes, assim, né? Eu não dou metas grandes e também não fico cobrando, em quanto tempo você tem que me dar tantos quilos de peso perdido, né? Eu deixo que o emagrecimento ele aconteça de forma orgânica, porque a gente já tem o estresse do dia a dia todo e ainda você ficar ali, e tem que entregar a meta para nutricionista. Não, não é a ideia. A ideia é que o emagrecimento ele seja orgânico e fluido. Ele vai acontecendo de forma leve, natural. A pessoa ela tem que entender o que está acontecendo. E o ajuste alimentar, eu tento respeitar muito a rotina e o que a pessoa já tem por hábito comer. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca comeu goji-berry na vida, não vai ter goji-berry eu tava teve um caso semana passada que a paciente veio traumatizada, que ela tinha que comer 4 goji-berries da tarde. Daí ela falou, Andressa, eu não quero comer goji-berry. Eu falei, não precisa comer goji-berry. Que bicho é esse? Não quero comer. É como se fosse uma passa, só que é o goji-berry. Que alguns anos atrás, o goji-berry emagrecia e tal, enfim. É tipo a história da chia, da linhaça. Isso. Dessa família. Eu usei o goji-berry porque eu vi ele semana passada num trauma de paciente. Então, eu respeito muito o indivíduo, assim, por exemplo, essa atleta que a Sheila tá falando, ela trabalha dentro de uma cozinha industrial. Imagina. O que tem acesso dentro de uma cozinha industrial que caberia dentro de um processo de emagrecimento? Olhar pra realidade, né? Exato, olhar pra realidade de cada pessoa. Então, a gente tem que individualizar o planejamento alimentar, tanto para melhorar a performance de corrida, quanto para emagrecimento ou hipertrofia, independente do que a pessoa busca, né? Dentro de cada contexto, né? E ela tá vindo agora numa trajetória, assim, que ela tá batendo recorde atrás de recorde. Recorde atrás de recorde. Que bacana. Ela fez a prova junto com a gente, né? A última prova que a gente fez, ela fez 16 km. Então, ela não corria 5. Então, dentro desse processo que ela foi tendo a calma, que ela deixou aquela prova de 10 lá guardadinha, ela fez o 10, ela fez o 16 e agora a gente tá preparando ela para correr 21 km em outubro. Ela vai fazer a primeira meia maratona dela. Eu já conversei com ela sobre a maratona, né? Mas a Sheila não sabe disso, né? Não, ainda calma. A longo prazo, porque assim, ela tá vindo numa crescente muito boa. Então, assim, porque assim, né, falando de uma maratona, a pessoa tem que ter tempo pra treinar. Porque longão de maratona não é treino de meia hora. Né? Tem que estar... Isso também as pessoas não... Quando elas estão iniciando na corrida, elas não sabem diferenciar a preparação das distâncias. Se eu quero participar de uma prova de 21, eu preciso saber que pelo menos uma vez na semana eu vou ter que fazer um treino longo de 16, 18 km, né? 12 km. Então, pelo menos uma vez na semana. Isso dura quanto tempo? Você vai ter que tirar 2 horas do teu dia para treinar. Né? Então, enquanto a gente pensa assim, vamos ficar aqui um pouquinho, vamos preparar essa base, tá lá a internet jogando. 21, 42, bora, vamos. E a gente tem que ter esse acompanhamento individual para falar, calma, ainda não é a tua hora. Você pode fazer mais bonito. Esse dia pode ser mais feliz. Mas agora ainda não é a hora. Mesmo que dá a cara fechada, que dá uns, né? Não, é isso que eu ia dizer, porque... teve uma história também, depois eu conto, que eu lembrei agora. Por favor. Não, eu ia dizer que, assim, é difícil dizer não, né? Eu sou carrasca, Jaque, eu sou carrasca. Porque se trabalha... Eu imagino que ela veio toda empolgada, né? E que eu ia falar pra ela assim, bora, vamos. Assim, bora, né? Porque...
E não, então, que legal, parabéns, porque é o respeito. Se você for pro 10, vai te prejudicar. Nesse momento não é E talvez ela não estaria onde estaria, né, onde está agora. Que legal. Teve uma outra aluna da Sheila que veio pra mim, que tava numa crescente de bater e subir em pódio e tal. Falou assim, ó, eu vim conversar com você hoje porque eu já falei pra Sheila que eu vou desistir da corrida. E eu quero saber a tua opinião. Daí eu falei pra ela, avaliei ela e tal, né? Deixei ela passar aquele momento. Eu falei assim, daí quando ela tava sendo consultória. Ela deve ter conversado comigo antes e eu devo ter falado alguma coisa que ela não gostou. A Sheila pegou no pé dela por algum motivo. Acho que mais pela questão da frustração de não ganhar, né? Sempre. Porque tem pessoas que quando entram numa crescente de ganhar pódios... Perder dói. Daí, exato. E daí se sente frustrado porque não foi de novo comigo, né? Porque eu não ganhei nessa vez. Aí é a culpa da nutricionista, do treinador, de tudo, né? Mas tem provas que você vai encontrar pessoas que estão muito mais preparadas, às vezes, do que você. E tem provas que você vai ser a pessoa... E a gente tem que saber avaliar isso, né? Você sabe, eu sei até onde eles podem chegar. Eu sei como que eles vão fazer a prova se eles fizerem 100% e se eles forem bem. Eu sei que eles podem fazer a tanto aquela prova. Então, ela fez a prova perfeita, mas teve uma pessoa melhor do que ela. Que fez a prova naquele dia melhor, que talvez estava melhor, ou por uma questão de fibra muscular. Toda aquela história que a gente estava falando no começo, geneticamente a pessoa talvez seja mais melhor. adaptada à corrida, né? E hoje a gente tá falando dos nossos atletas amadores competindo com gente profissional. Tem isso também. Que bacana. Gente, e é uma grande... Assim, eu tô olhando aqui pelo olhar da psicologia, né? Eu falei já desde o comecinho, né? De ter um objetivo, porque aí vai alinhando com todas as outras coisas. Da disciplina que vai trazendo disciplina. E veja se esse não é um treino de... Poxa, perdi. E quantas coisas na nossa vida, a gente... Caramba, não dá pra ganhar todas, né? Ou aprender a perder, ou aprender que tem pessoas melhores. Quando a gente teve esse caso, eu falei com a Andressa, eu conversei, ó, tá assim, desse jeito, tá, né, frustrada e tal, tá querendo jogar tudo pro ar. E a Andressa falou, acho que é hora da gente entrar com um psicólogo, né? Ter uma conversa, ter um olhar aí de fora que ajude a gente pra pessoa conseguir lidar com a derrota também dentro do treinamento ali. Porque... Vamos falar assim de uma pessoa que nunca correu. Primeira prova foi pódio. Segunda, pódio. Se manteve o ano inteiro em pódio. Nunca perdeu, nunca saiu de uma corrida sem levar um troféu para casa. E eu sempre falava. Eu falava assim em off, né? O dia que acontecer de não levar, vai doer. E daí aconteceu tudo isso. Imagino que era alguém bem competitiva. Aquela extremamente dedicada, né? Não, é porque ela se dedica muito, ela é muito comprometida com tanto com a alimentação quanto com o treino. Ela não consegue enxergar o que ela errou. Mas ela não errou, só teve alguém melhor. Que foi melhor. Exato. E daí ela saindo do consultório, eu falei, não, tu pode pedir a planilha de semana que vem pra Sheila. Você não vai desistir. Não é o momento, né? Tem nãos que as pessoas... Nós precisamos receber alguns nãos na vida para que a gente consiga usar de trampolim para aprender ou para melhorar também, né? E para melhorar, porque eu acredito que quando você vê, né, talvez o outro profissional que recebeu esse pódio, que ganhou em si, de aprender com esse outro profissional também. Então, como você colocou, não é o que eu errei, mas o que eu posso fazer mais ou o que eu posso fazer diferente e aprender com aquela situação em si. Às vezes, identificar que existe uma pessoa que aquele dia foi melhor que você. Dia foi melhor. E às vezes, tá fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. Mas como é que foi, né? Às vezes brigou com o namorado no dia anterior, teve coisa Sabe uma com coisa filho. Que é muito... Isso influencia também. Influencia. E uma coisa que influencia muito na corrida é o ciclo menstrual. Olha e ciclo de nós mulheres, né? Folicular, lúteo, menstrual, ovulatório. E que precisa levar em conta. Claro, que então elas assim, não levam. Por exemplo, correr num dia menstruada, essa que você vai ter uma performance boa. Agora, se você correr num dia de pico ovulatório... Exato, então isso não é falado, enfim, mas é muito importante. Então a mulher ela tem oscilações
na performance de treino de acordo com o ciclo ovulatório que ela está também. Né? Então, às vezes, esse fato de pegar uma prova num dia ruim do ciclo vai fazer você perder rendimento, e não pelo fato de você não ter treinado direito, de você estar mal alimentada, mal hidratada, mas pelo simples fato de uma oscilação hormonal. Isso é muito legal, porque demanda autoconhecimento. Então, essa pessoa ela precisa conhecer do seu corpo. Eu imagino que para a gente embarcar em qualquer esporte com dedicação, então ela precisa conhecer um pouquinho mais de si, inclusive, né, dessa parte menstrual, de como que tá tudo isso, sua saúde. Pensa você ir para uma corrida onde você tem um gasto de ferro intenso e ainda menstruando. Vai perder performance. Não tem jeito. Não tem como, né? O corpo, apesar de às vezes estar suplementando, né? Outra coisa que a gente vem conversando muito com a Andressa é essa constante de provas. Quando o pessoal começa prova todo final de semana. Isso é um problema também. Não é legal. A corrida, ela vicia. Então, muito se tiver prova durante a semana, eles estão fazendo também. No primeiro momento que eu tô fazendo aqui, mas ai, meu Deus, que bom que eu vim, assim, né? Eu ia dizer, então, que é tipo, eu gosto de montanha, é bem isso, né? Você começa a subir a montanha, mas depois compensa. Até essa história que a gente tava, a inicial ali, da atleta que foi subindo, né, que agora tá no 16 km, Meu Deus, esqueci que eu ia falar que dele... Não sei, é a hora que você lembrar, então. Mas essa questão, assim, de manter os atletas... Que daí agora eu lembrei que a gente tava falando das provas, né? Ela veio, eu tenho uma prova de 5 tal, uma prova de 8 tal, uma prova de 4 e tal, na primeira consulta. Eu disse, então cancela todas essas provas, porque se tu quer fazer 21... em outubro, você vai ter que ter treinado longão, então você pode fazer provas longas para fazer um treino de longão, mas fazer prova curta no final de semana querendo correr uma meia, vai só te quebrar treino. Hoje ela tá inscrita em provas pra... Ela tá já no 21 dela lá em outubro, isso ninguém vai tirar dela, nem eu, nem você, né? Ela tá lá já. Fazer. Essa ela vai fazer, ela vai, né, passar por cima de tudo. Que mas máximo. ela tá... Sheila, vai ter uma prova aqui, tal lugar, eu quero participar. Você vai, mas você vai como se fosse um treino. Eu não vou te treinar para fazer uma distância curta agora. Entende? E além da prova, depois você vai ter que me entregar mais alguns km ainda que vai estar faltando no teu treino. Né? Eu quero fazer uma prova de 7, mas o treino dela era um 16 naquele final de semana. Esses 16. Vai lá fazer tua prova. Mas você é bem carrasca um pouquinho. A gente sabe o que é melhor precisa, pra eles. Né? A gente sabe. Porque se você for, talvez, muito... Como é que eu posso colocar? Mole? Ou permissiva, aí você não tá sendo... Aí a gente não é coerente com o nosso trabalho, É verdade. Né? Porque daí a gente deixa tudo e... E eu sei porque eu corro. Eu sei assim. o que é. Eu sei o que é treinar, eu sei o que é pressão, eu sei o que é você entrar numa prova querendo ganhar. Então, eu sou muito competitiva. Então, eu falo, hoje eu deixei um pouco a corrida de lado porque eu quero colocar pessoas no pódio. Né? Então, as pessoas que chegam pra mim e falam assim, Sheila, eu tenho o meu desejo, eu quero subir num pódio de corrida. A gente vai trabalhar pra isso. Tem outras que vão falar assim, Sheila, meu objetivo é só correr. Eu quero participar da prova, quero ir lá ganhar minha medalha, minha banana. Essa sou eu na prova. Então, eu quero estar dentro, porque assim, né? Agora, energia, trazendo pra questão da saúde mental. Tem alguns pilares na questão de longevidade, e uma delas é a saúde mental. E uma das coisas que mais fala-se é você viver em comunidade, viver numa tribo. E a corrida, ela tem a sua tribo. Então, assim, estar inserida nessas corridas, estar inserida dentro desses eventos, façam que você sinta-se dentro de uma tribo. Isso é bom, isso é gostoso, faz a gente se sentir bem, faz a gente se sentir acolhido. E parece um time, né? Porque ontem a gente não tava participando de nenhuma prova, mas a gente tava com atletas em prova. Quando a gente soube que elas ganharam, a gente ganhou também, né? Então, tipo, elas foram bem na prova. Pra mim, aquilo é uma vitória. Eu tava com um paciente de 42, que fez 42 km na maratona do Rio. E... eu
vi que acho que ele postou, né? E agradeceu. Eu vi. Ah, que assim, legal. Ele tá treinando há um bom tempo. Treinou, né? Há um bom tempo pra essa corrida. E a alimentação dele começou em outubro do ano passado. Ou setembro do ano passado, algo assim. Então, a gente teve praticamente 8 meses de preparação alimentar para que ele chegasse no dia da prova e corresse. E daí, o mais legal foi que ele me cadastrou no Garmin. O Garmin permite isso, né? Aí, domingo, 6 horas da manhã. Você acha que ia estar acordada num domingo normal? Não, eu tava lá acompanhando a prova para ver se eu não tava tendo quebra de pace e tal, pra ver se tava bonitinho. Ai, que legal. É, legal, porque daí a gente vai acompanhando e tal. Porque, querendo ou não, que eu sempre falo pros pacientes que vão pra uma quilometragem maior. O 5, ele é um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Mas o 16, o 21, 42 é um desgaste muito grande. Então, você tem que estar alimentado durante esse percurso, porque você gasta muita energia, né? E você precisa treinar isso, Exato. Né? E eu falo pra eles, assim, que tem que estar muito bem alimentado e muito bem hidratado. Que se a pessoa sentiu sede na hora da prova, ela quebrou. Porque não pode sentir sede. Você tem que estar bem hidratado. Porque se você sentir sede, principalmente no 42 quilômetros, que é muito trecho, já quebrou. Porque daí a pessoa começa a sentir fraqueza, já começa a sentir todos aqueles efeitos pesados, assim, da corrida. E daí eu fui acompanhando ele, né? Porque eram 42 quilômetros, eu fui acompanhando ele pra ver se ele conseguia ter uma constância de pace, porque ele tinha se proposto a fazer um pace X lá, que ele conseguiria fechar a prova em 4 horas e meia, mais ou menos. E eu vi que teve uma constante, então 42 quilômetros a pessoa correndo constante, sem quebra. Isso é muito legal, porque tá bem treinado. Ganhou domingo. E bem treinado. Quando acontece muito esses picos, assim, de repente... Ai, consegui ir lá pra um pace de 4, de repente 6, e 4, e 6. A gente já vê que a pessoa... Não. Principalmente num percurso plano, como era aquela prova lá, né? Nossa, que ele incrível. Conseguiu, ele estava treinado, ele conseguiu do começo ao final manter e com certeza ele não sofreu na prova. Ei, mas assim, ó... eu não conhecia vocês duas pessoalmente antes, né? Só nas redes sociais. E como é legal ver esse brilho nos olhos de vocês falando sobre a corrida. E eu acho que esse é um dos objetivos do Pod da Psid, que venham profissionais, porque que amem, né? Aquilo que estão fazendo. E eu acredito sempre que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente tá... né? Porque acordar 6 horas da manhã, né? Gente, é porque... Não, eu acordei assim, tipo, no susto. Ai, meu Deus, já largou. Tipo, porque daí veio no e-mail, né? Daí apareceu o percurso. Ontem também, a primeira coisa, eu acordei... Gente, mandem notícia, elas estavam lá no pico do Quiriri, lá, correndo, né? Sem área de celular, sem nada. Corrida no Quiriri. No Quiriri, elas fizeram ontem. Menina, porque eu conheço lá, Jesus Cristo, e é um negócio. Da prova é nossa. Caramba. Porque subiu o Quiriri com a... Os 6 km era só lá embaixo. E daí o 21 km dava a volta lá por cima. Gente! Tem provas muito legais acontecendo. Tem. Que bacana. Por isso que a gente fala, às vezes a gente tem que dar uma segurada, porque eles querem estar o tempo inteiro em todas as provas, né? Que legal. Porque é uma vibe gostosa. É gostoso estar lá, né? O evento em si, né? Tinha agora, final de semana, aqui em Serra Alta também prova, né? Que foi uma prova muito bacana. Então, a vibe do evento pós-prova, ontem era, depois das 6 da tarde, era só foto de prova, né? No Instagram, né? O tempo inteiro, porque é muita gente participando. Que legal. Então, se tiver prova agora, final de semana na cidade, todo mundo quer ir de novo. E de novo, e de novo. Vicia, gente. Mas é um vício bom. Muito legal. Você falou em saúde mental, realmente... O ser humano, eu falo que do ladinho da palavra ser humano tinha que estar ali sentimentos, né? Emoção, porque a gente é pura emoção. E nós viemos pra gente se sentir amado, pra gente ser amado, pra gente pertencer. E quando a gente faz parte desse grupo que é de corrida e a gente se encontra, nossa, isso é muito legal. E aí junta com o orgulho de finalizar a prova, de, nossa, mais uma conquista, aí melhorei esse tempo, e vibrar pela pessoa que está do teu lado também, né? É que quando você entra num grupo, você tem, lá dentro do teu grupo, você vai achar uma pessoa para se inspirar. É verdade. Uma pessoa que tá ali tentando como você, e uma pessoa que tá um pouquinho para trás de você.
Então, você tem todas as fases ali e você consegue se situar ali, você consegue criar que é possível, que você vai conseguir. E às vezes até né, com as mesmas dificuldades. Às vezes a gente, tantas vezes, né? Ai, é só eu que sinto isso, é só a gente... Ai, Sheila, mas eu não consigo correr nem 100 metros. É assim. É assim que começa. É assim pra todo mundo, só que a pessoa, ela quer correr 5 já. Mas um feedback que eu tive nessa, que foi a minha primeira prova, foi essa dos 4 km em Jaraguá, que foi a que a Sheila correu 16. E ela e a Manu, que também é uma atleta da Sheila, ela veio as duas falaram a mesma coisa. Andressa, a gente tá sentindo a mesma coisa que você. É como se fosse pela primeira vez. Porque ambas correram 16 pela primeira vez. Eu estava correndo a minha primeira corrida da vida, né? Mas... Era a primeira vez de todo mundo, só que em distâncias diferentes. Era um sentimento comum partilhado, assim. É um negócio muito bacana, muito gostoso. Que bacana, que joia. Mesmo a Sheila tendo experiência na corrida, experiência como profissional orientando, foi uma primeira vez também, né? Nos 16 ali, então isso é legal, sabe? Que bacana. Nossa, meninas, muito... Eu acho que quem não, né? Eu tava pensando, acho que agora vai. Agora vai. A mãozinha foi dada. Vamos lá, que a gente tem mais pergunta aqui. Bom, essa acho que talvez vocês já responderam, mas assim, qualquer pessoa pode começar a correr e os joelhos. Daí a pessoa colocou kkkk. Com certeza ela deve ter alguma coisa no joelhinho, né? No joelho, né? Como é que é? Hoje, se a pessoa chega lá pra vocês, né? Eu quero começar a correr, por onde começa? Quando ela vem pra mim através da assessoria ali, Sheila, eu vi ali e tal, quero começar a fazer corrida. Tá bom, vamos lá. Você tem algum problema disso? Não tenho. Daí eu passo uma anamnese, né? Vai lá pro e-mail, ela responde. Ali eu consigo avaliar. Tenho condromalácia, tenho cirurgia no joelho. Tá, então aí a gente precisa de uma liberação médica. Como que tá? Quanto tempo foi essa cirurgia? O que você tem, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe da gravidade disso. Ela só quer começar a correr, ela tá doida para começar a correr e às vezes elas até escondem algumas coisas. Então, quando você investiga, assim, já nesse primeiro passo ali da anamnese, você já tem que solicitar, né, a liberação médica, como que tá hoje, há quanto tempo foi. Você tem que investigar, porque às vezes a pessoa ela não quer te contar e às vezes ela não pode correr. Né? Então, o caso de não poder correr é só quando tiver uma restrição médica. Né? A gente já falou dos casos ali, quem está acima do peso. Pode, desde que o processo de emagrecimento aconteça junto com a corrida. Porque até, Sheila, por exemplo, a pessoa ela tem sobrepeso, obesidade. Se ela for tentar correr sem uma orientação e tudo mais, ela pode se machucar. Pode. E não precisa, basta uma semana de treino. Não precisa muito. Caramba. Basta um treino, pra falar a verdade. Nossa, pra gente pensar, então, fica o alerta, porque né? Eu imagino que tem alguns momentos, né? Eu acho que eu vejo isso no consultório também, em alguns momentos que vem a motivação, e aí pra treinar também, então, né? Segundou, né? Hoje, a segunda-feira, é o dia mundial né? de recomeçar, é hoje. E às vezes a pessoa se vê num sobrepeso, se vê... né, já na obesidade e pensar, não, eu vou começar correndo. A gente não pode também pegar e agora falar assim, todo mundo que quer correr vai ter que fazer uma assessoria, vai ter que entrar numa academia. Não é isso. Mas os cuidados, eles são gerais e nunca você começa a correr, assim, eu quero sair hoje, vou correr 5 km. A qualquer custo. O começo, ele tem que ser intervalado. Ele tem que ser progressivo. Né? Faz um treininho intervalado, caminha 1 minuto, corre 1 minuto, caminha 1 minuto. Não coloque teu corpo nesse risco numa primeira vez. Né? Tudo é teste. Sim. Então, se você não tá com ali a orientação de um profissional, hoje em dia, internet. Tem muito profissional maravilhoso dando dica de treino na internet, treino gratuito. Procure fontes seguras e vá.
fazer o que a pessoa lá prescreveu. Tem muita coisa bacana na internet. Tem planilhas Vocês de mesmas, treino. né? Entregam bastante na internet, Sim, né? exatamente. A gente tá sempre falando. Sempre. Isso é muito legal, porque a internet veio e trouxe... Veio, né? Faz tempo que veio, mas as redes sociais, eu acho que hoje elas estão... né? Tem tanta coisa, mas eu acho que se a gente selecionar muito bem os profissionais... E, nossa, tem bastante coisa. Dá pra gente mudar bastante coisa na nossa vida com, né? Só com umas dicas. Hoje mesmo eu fiz um post lá no meu Instagram contando da história dessas meninas que foram pra prova e tiveram bons resultados. Que isso é uma constante. Que isso não aconteceu, do nada, não tem nada envolvido por trás, elas estão correndo aleatório. Não, tem muita coisa por trás, né? Quem tem o desejo hoje de subir num pódio, de participar de uma prova, ficar bem classificada, porque é um desejo pessoal de muitas mulheres. Eu quero um dia subir num pódio geral. Já é sabido que vai ter que se preparar. Que se puder, vai precisar de uma nutricionista, vai precisar de uma planilha de corrida para aquele objetivo. Então, não é só sair. E assim, a gente observa que as atletas que elas estão bem orientadas nutricionalmente são as que estão pegando mais pódio. Porque daí a gente consegue... Funciona, né? Provado. Funciona. Tá provado. Porque daí a gente faz ajuste, que nem a gente já falou anteriormente, eu peço bateria de exames. E normalmente a pessoa tá com alguma deficiência de micro e que às vezes só na dieta eu não consigo fechar. Então esse ajuste numa suplementação... Um suplementozinho de específico, uma correção de uma vitamina já é o suficiente para aquela pessoa dar uma decolada. O interessante da gente trabalhar com os dois públicos, de quem só quer correr e de quem quer correr para pódio, é isso. Porque a gente percebe que a pessoa que quer correr para pódio, ela vai fazer tudo que a Andressa mandar. Tudo. Não vai sair nada daquele plano, a planilha vai ser entregue certinha e vai ter resultado. E às vezes a pessoa que só quer correr, ela dá uma deslizada na dieta, ela dá uma pulada no treino. Então, a gente tem que saber trabalhar com esses dois públicos também, sabe? E tanto um quanto o outro, eles têm vitórias individuais que, né, elas... Que dá. Sheila, até você colocou ali, ó, que você trabalha, né? Eu achei tão bonitinho e... Que talvez seja a nossa realidade, né? Que você é apaixonada por treinar e mudar hábitos de mulheres reais. Tem muita coisa lá que tu encontra, porque mulheres reais eu penso que cada uma vem com a sua dor, com a sua realidade. E como é que é para você, depois que acontece essa mudança, esse processo, e ver essa transformação? Como é que é para ti todo esse trabalho? A gente hoje está falando especificamente de corrida, né? Mas eu tenho as outras modalidades ali na academia e tal. E eu tenho uma aluna, que a história dela, ela nem é paciente da Andressa, e a Andressa nem sabe que eu nem tinha contado para ela ainda. Mas tudo que a Andressa escreve, tudo que a Andressa posta, ela faz. E ela perdeu 14 quilos de fevereiro do ano passado até hoje. Ela não tem um treino específico para ela, ela treina no grupo. Todo dia ela vai fazer a caminhada, a corrida dela, sem planilha, sem nada. E eu vejo que a Andressa posta lá os benefícios do abacate, não sei o quê. No outro dia você pode saber que o abacate tá lá no pratinho dela. Porque não sei o que, tem que fazer o exame. Vou lá fazer tudo, sabe? Então, assim, é uma pessoa que escuta, que delícia. Segue as pessoas certas na rede social, consome aquele conteúdo e faz. E tem resultado. Porque ela não faz nada diferente. Ela não tem um treino milagroso, ela não tem um plano alimentar milagroso. Ela nem teria condições, assim, de ter uma personal para ela, uma nutricionista. Mas como é que ela consegue resultados, sabe, fantásticos? Então, ela é uma fonte de inspiração para o grupo inteiro. E o que me chamou a atenção na semana passada foi que entrou uma aluna nova. E essa aluna nova que entrou, ela precisa emagrecer mais de 20 quilos. Né? A gente conversou ali e tal, a gente sabe do processo todo. E essa menina entrou e falou assim, mas eu não gosto de correr. E elas têm, durante o treino delas, elas têm umas partezinhas lá que elas vão fazer umas corridas curtas, uma parte cardio e tal. E essa menina que emagreceu falou pra ela assim, não é sobre gostar, é sobre ter que fazer. A gente também não gosta, mas a gente faz. Pronto. O que eu tô fazendo ali, gente? Tô só
tô só acompanhando, porque, né? Ai, que Então, máximo, pra gente, quando chega muito legal. nesse nível, assim, que a pessoa, ela conquistou praticamente sozinha, só escutando a gente, indo lá, consumindo um conteúdo, e chegar e falar pra outra pessoa, não, você não vai fazer o que você gosta, você vai fazer o que precisa. Então, durante o processo dela, muitas vezes ela fez o que ela não gostava. Quem disse que ela gosta de correr? Ela não gosta. Mas ela é sempre uma das primeiras que tá saindo na sala para correr, porque ela sabe que aquilo faz bem. Que faz. Então, muita gente que busca o processo de emagrecimento... mas eu não gosto, Andressa, de comer isso. Eu não quero, Sheila, correr. Eu não quero fazer esse treino. Então vamos avaliar o que realmente você quer? Uhum. Eu sempre falo que tem pessoas que não estão preparadas para viver o processo de emagrecimento. Tem pessoas que querem emagrecer, mas elas não querem viver o processo. E porque é pro resto da vida, né, Andressa? Porque é uma construção, não é uma na dieta, verdade. É pro resto da vida. É algo que você tem que começar a mudar hábitos. Mudar o teu estilo de... Primeira coisa é o sono, né? Pessoa que não dorme muito... Tem que dormir mais, né? Você percebeu uma indireta aqui, pra esse lado aqui? A gente vai fazer um episódio sobre o sono, porque o sono... É assim, principalmente agora na corrida, tudo, ele é reconstrutor, né? Você reconstrói fibra onde? No sono. A Sheila não dorme muito. Ela dorme pouco. Sheila... Nossa, o sono... Luto. Não que eu não consiga. Eu deito na cama e durmo, mas é poucas horas. É rotina, né? Eu não consigo dormir tão cedo como eu gostaria e eu tenho que acordar sempre muito cedo, né? Vamos conversar mais sobre isso. Faz total diferença. Ei, mas essa parte de estar preparado para o emagrecimento é igual na psicoterapia. Eu faço uma primeira conversa lá com quem se interessou para psicoterapia, né? Eu faço a primeira conversa lá para me conhecer e tudo mais. E pra gente avaliar isso também. Porque eu quero mudar, né? As pessoas veem, não, eu preciso disso, eu quero ver isso, eu tô passando por isso aqui. Mas para todo o trabalho, então seja lá com o educador físico, seja lá com a nutrição, seja lá com a psicóloga e tudo mais, ou em qualquer outro profissional, tem essa outra parte. Eu brinco com eles que, assim, que é 50% meu, né? Ali como profissional, que tá, né, orientando e enfim, né? Eu brinco, engata aqui no meu braço e vamos. Claro. Mas tem uma outra parte que eles que vão ter que fazer. Que tem tarefa, tem que... né? Eu brinco, eu tenho um cliente meu que ele fala assim, meu Deus, Jaque, parece que eu levo porrada aqui. Mas é que precisa... Né? Então tem momentos de acolhimento, mas tem momentos que eu não sou amiga, né? Eu não sou a que vai passar a mão na cabeça. No processo no processo de emagrecimento, eu falo para alguns pacientes que a nossa jornada é como se a gente estivesse em alto mar e eu sou a pessoa que ajusta as velas. Eu não sou o marinheiro do barco. Então, se o marinheiro resolver... gostei desse exemplo. Se o marinheiro resolver deixar o barco ancorado, a gente fica em alto mar ancorado. Mas se o marinheiro resolver tocar o barco porque as velas estão ajustadas, o resultado ele vem, ele anda. Então, eu estou dentro do barco junto. Eu nunca responsabilizo o meu paciente por tanto, o meu trabalho eu fiz, agora o resto com você. Sim. Eu me coloco dentro do processo, principalmente no emagrecimento. Porque o emagrecimento, ele acaba tendo uma questão muito de emocional envolvido. Totalmente. Muito, muito. Porque normalmente a pessoa chegou na obesidade, chegou no sobrepeso por uma questão emocional. Dificilmente essa pessoa tem, né? A obesidade é uma doença metabólica. Tem tanta coisa por trás, né? Isso. Tem várias outras doenças que podem estar associadas ao ganho de peso, mas o emocional, ele tem uma parcela, assim, de culpa no ganho de peso de forma bem expressiva, assim. E nós somos, né? Geralmente a obesidade, ela não vem de uma hora para outra, né? A gente não ganha 10 quilos, 20 quilos do dia para noite. E nós somos resultado da infância e adolescência. Então, às vezes, a pessoa já passou por tanta coisa, já passou por... Por isso que muitas pessoas, né, vêm com esse olhar julgador, ou vem, olha... Não, gente, tem tanta coisa por trás disso. Isso, tem muitas vírgulas ali, né? Uma das coisas que eu observo bastante no consultório, em relação a sobrepeso e obesidade feminino, é abuso. Sim. Porque a gordura como algo para esconder, como algo para não me olhe. Tem muita. Então não é bem assim para a obesidade, o sobrepeso, ele
é muito delicado para ser tratado. Então, não é algo assim que você dá um papel... Eu não sou assim, né? Dou um papel pro paciente, ó, segue para ter resultado e ponto final, né? Tem todo um estudo em cima daquela pessoa para que a gente consiga fazer uma prescrição que seja coerente para aquela pessoa, né? E que não coloque ela ainda mais em risco. Porque dietas restritivas e coisas mirabolantes, né? isso aumenta a compulsão alimentar, aumenta a ansiedade, né? Então, só piora o quadro do paciente. Quantas pessoas hoje são frustradas quando se fala assim, você precisa ir para nutricionista? Eu não vou fazer dieta. Eu não vou ficar sem comer pão. Eu não vou ficar sem... Porque isso... Lá de trás, era assim que funcionava. Era um negócio que você vai lá Era a dieta da lua, a dieta do abacaxi, do ovo, dos pontos, né? Então, ainda existe muita gente que pensa, não sabe, né, o plano alimentar. É o plano alimentar. Não é uma dieta de gaveta, né? Onde você tira da gaveta e entrega um papel para o paciente, ó, é isso daqui, no próximo mês tanto a menos. Não é assim, né? Tem pacientes que a meta é fazer com que a pessoa consiga fazer um almoço de qualidade, que tenha vegetais, que tenha feijão. Assim, que para muitas pessoas é o básico, mas para aquela pessoa aquilo lá é algo muito difícil. A gente tem que saber também o que é viável dentro do nosso estilo de vida. Exatamente. Eu cheguei num processo de emagrecimento ali para Andressa, que um dia eu cheguei e falei para ela assim, agora eu quero trincar. Quero ficar trincado. Ela olhou pra mim e falou assim, então, a partir de agora, você vai começar a pesar a comida. Cara, eu não vou ficar pesando comida. Ai, perfeito. Tipo, eu não vou fazer esse sacrifício, entendeu? Eu não comporto no meu estilo de vida eu ir lá ficar pesando a comida, eu ir lá e restringir um monte de coisa que eu gosto porque eu quero correr, porque eu quero fazer aquilo. Ela me mostrou, se você quer isso, você tem que fazer isso. E muitas vezes a gente quer fazer uma coisa que não comporta o estilo de vida da gente. Perfeito. Né? Também queria trincar a barriga, mas não vai pesar comida. Ai, não, né, gente? Então, você tem que ver o que é viável pro teu estilo de vida, nada contra né? quem quer trincar a barriga, Com né? certeza. Mas é isso que você fala de... Eu quero isso, mas você vai ter que abrir mão disso aqui, vai ter que... Né, se esforçar um pouquinho mais ali. Nunca mais trincar a barriga. Nunca mais. Tá ótimo. Mas é que nem essa paciente, essa atleta ali que queria chegar nos 10 quilômetros sem estar boa o suficiente para os 5. Ela chegou para mim e falou que queria correr 21 km. Eu falei assim, tá, para correr 21 km você vai ter que emagrecer tanto. Porque se você não tiver emagrecido tanto, eu não te libero para correr 21, porque não dá. Então, assim, ela se comprometeu tanto, ela vai correr os 21. Ela vai emagrecer. Ela vai correr, ela emagreceu. Quanto tempo essa atleta tá com vocês? Ela tá desde fevereiro do ano passado. Nossa, mas é pouco tempo, pouco, né? Pra evolução dela, é pouco. Gente, que maravilhoso. Que bonito esse processo. Só que ela se comprometeu, né? Ela entendeu... Assim como acontece tem pessoas, atletas, às vezes, que não entendem o processo e pulam fora do barco, né? Pulam fora. Me deixam lá sozinha. Muito bem. Você tem que ser marinheiro, tem que ser tudo, né? Eu tenho que voltar pra terra firme, né? Me abandonou aqui. Tem gente que abandona o barco. Eu falo pros meus pacientes, eu falo assim, eu não vou lá pegar pela sua mão. Se você for embora, não posso ir lá te buscar, né? Pelo menos você tem que vir, tem que estar aqui, tem que, né, fazer o que é pedido. Muito bem. Meninas, mais perguntas aqui. Qual é a melhor... Bom, a da alimentação a gente já, né, falou que é tudo, né? Porque qual é a melhor alimentação para quem corre? Acho que não tem uma para quem corre, para quem... Ou tem? Não tem. Para quem faz musculação. Claro, aí, por exemplo, atletas por exemplo, mais... assim, por exemplo, a pessoa que quer hipertrofiar, a gente faz ajuste de proteína, sobe um pouquinho mais proteína, mas assim... Não tem nada, dieta X, dieta Y. Por exemplo, tem pessoas que não querem hipertrofiar, mas não conseguem comer um volume grande de comida. Porque, por exemplo, quando a gente tá falando de hipertrofia, ganho de peso, daí é volume de comida. Eu não falo uma pizza, um hambúrguer, eu falo feijão e arroz. É pratão de feijão e arroz. Às vezes ali, talvez a pergunta até esteja
esteja relacionado com o que comer antes de treinar, o que comer depois de um treino. Isso é uma dúvida gigantesca, porque tem muitas vezes a gente toma um iogurte e vai fazer um longão, né? E não... O que dá se toma um iogurte e vai fazer um... Passa fome, né? Tá, mas e quanto até tempo tem que comer antes? Né, daí pode começar a se sentir desconfortável, fazer voltar E isso, pode né? ser o iogurte mais saudável que tiver. O naturalzinho lá. Eu falo que nessa questão de alimentação, principalmente para os quilômetros maiores, é adaptação, tá? Porque tem paciente que consegue comer antes de treinar, antes de ir para a prova, e tem paciente que não consegue. Que não. Eu não. E daí a gente tem que ajustar isso. Então, a gente tem que ajustar o dia anterior, a noite anterior, aí eu subo comida no dia anterior, para que aquela pessoa tenha reserva energética para conseguir correr no outro dia. Então, por exemplo, quem consegue fazer um café da manhã, show de bola. Ótimo. Mas tem gente que não consegue. Pra ver como é tudo muito individual, né? Tinha essa questão, vai treinar em jejum, né? No meu caso, até tentei. Não, eu vou em jejum, porque aí, né, gasta mais e não sei o quê. Não consigo. Eu sou uma pessoa, já tentei, eu fico tonta, parece que eu tô sem energia, fraca. Geralmente, quando as pessoas... Eu vejo isso não em jejum, mas vou treinar. Nitidamente na academia, quando eu decidi que eu quero emagrecer, elas vão pra academia sem comer. Eu vou treinar sem comer, eu tô gastando mais calorias. Dizem, né? Que perde, em jejum, daí perde mais calorias. O jejum não funciona pra todo mundo, né? Sim. Uhum. Pra mim, eu tenho que tomar o meu café, daí, né, dar um intervalinho ali, e aí eu vou. Aí, nossa, é o melhor horário pra mim. Eu lembro que o jejum metabólico é muito bom, né? O jejum metabólico é aquela última refeição, 8 horas da noite, levanta 6, 7 horas da manhã, come. Vocês fazem um jejum? Um jejum metabólico, né? Ele é extremamente saudável. Eu lembro que uma vez a Andressa falou assim, Sheila, você não consegue comer de manhã, então tem que ter um carboidrato de ingestão rápida ali, né? De digestão rápida e tal. E daí eu comecei a levar suco de uva para as provas. E daí eu tinha uma garrafinha assim e levava. Gente, aquilo virou um negócio em que todo mundo queria saber o que eu tava tomando. Que parecia que era uma poção mágica, assim. Porque eu tava, naquela época, eu tava treinando bonitinho, tava fazendo tudo certinho, tava tudo sob controle, né? Então, eles achavam que o meu desempenho nas provas era por causa daquela coisinha que eu tomava ali antes de largar, sabe? E era só o suco de uva. Que era porque eu não conseguia tomar café de manhã. Né? Então, quem sabe uma pessoa que conseguisse tomar o café da manhã ia ter um desempenho muito melhor do que o meu. Mas a busca é por aquela coisinha que ninguém sabe o que é, o que ela tá tomando. Que era só o suco de uva. É que a gente sempre, né, do ser humano, quer buscar algo mais rápido, mais imediato, e não existe. Talvez eu não tô tendo uma boa... fácil, não tá certo. Eu não tô tendo uma boa performance, porque eu não tô tomando isso que ela tá tomando. Precisa desse negócio milagroso. Gente, antes dessa pergunta que eu vou fazer agora, quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Netsil, né? Até esse look inteiro de lá. Eu brinco que é quase uma consultoria que as meninas fazem e buscam isso e buscam aquilo. Gosto também, é legal, né? Buscar peças mais chaves, eu sou dessa. E as meninas te ajudam, né? Eu já olho pro consultório e é muito legal estar lá. Então já sigam, acho que o @ tá aqui embaixo. E a maquiagem, né? Tem a Thay, recomendo, meninas. Ela faz, né, todo o pod, aí eu tô toda produzida, não quero mais tirar a maquiagem. A Tainise Kistler, ela faz aí a pele blindada. Eu sempre mostro minha make à noite, tá toda perfeitinha, então indico. Então, Netsil, gente, pro look, né, look, calçados e a maquiagem lá com a Tainise Kistler. Tá bom? Meninas, essa pergunta é bem polêmica, né? Assim, né? É que eu já ouvi até, daí quando eu vi na caixinha, correr é um esporte que mais envelhece? Tem muitas questões relacionadas. Uma, principalmente, é quando a gente fala de atletas de alta performance que treinam em pista, que treinam em sol o tempo inteiro. O sol, o quê? O que acontece? Exposição solar demasiada. Envelhecimento precoce.
Mas não é o esporte. Não é a corrida. É a exposição ao sol. Entende? O impacto, não... Não. Quanto a isso, não. Que vai... Não. Né? Então, um dos fatores ali que eles fazem esse parâmetro aí, a corrida envelhece, talvez algumas pessoas dá essa impressão do envelhecimento devido à exposição no sol. Mas não o esporte, né? Bacana. E às vezes até se a pessoa muda, né? Ela começa a correr, começa a fazer dieta, começa... Às vezes não tem o pessoal que fala assim, nossa, você emagreceu e envelheceu, né? É porque a gente tem gordura nessa região aqui. É. Quando você começa a correr, você começa a baixar o teu percentual de gordura. E aí emagrece. E, consequentemente, o rostinho vai ficando mais fininho. E daí tem algumas pessoas que vinculam esse rosto mais fininho com o envelhecimento, né? Inveja. Não foi a gente que falou, né? Foi a psi. Mas tem. Eu brinco até, às vezes, em palestra, coisa assim. Porque o ciúme, inveja, são coisas que a gente nunca fala. Mas é do ser humano. Você vê o outro lá, tá fazendo... Meu Deus, tá buscando, tá fazendo sucesso, tá... Né? Não é sucesso. Sucesso é muito... subjetivo, mas tá feliz. Ai, sempre tem já alguém criticando, sempre tem, né? Infelizmente as redes sociais trazem isso, né? Esse apontamento. Ai, gente, deixa. Deixa. Então, claro, vai acolher esse sentimento de inveja, vai levar pra terapia. Mas vai se resolver com vai ele, se né? resolver com isso mesmo. Vai tentar fazer a mesma coisa, né? Porque pelo alguns menos, querem ter inveja. Querem não, né? Sentem inveja, mas será que a gente tá disposto pra fazer a mesma coisa? Né? Isso é muito legal. Igual a da barriga trincada, né? É lindo ver uma barriga trincada, um corpão. Todo mundo quer. Mas aí, falo muito para as minhas jovens, né? Que as minhas jovens, geralmente ali na nossa adolescência, a gente quer ter corpão, né? Aquela idade onde a gente quer estar, né? Maravilhosa e é muito preocupado com a beleza, quer pertencer, toda aquela história. E aí a gente vê, né? Aquele corpão e eu sempre falo, mas e o preço para ter esse corpo, né? O que a gente quer com esse corpo? Porque às vezes a gente acha, depois que eu tiver esse corpo, eu vou ter felicidade. Será? Nossa, quantas, né? Inclusive da cirurgia bariátrica, assim. Não sou contra de maneira alguma, mas assim, você vai fazer a cirurgia só, né? O que você quer com essa cirurgia? O que você quer com essa perda de peso? Porque, às vezes, tem muitas coisas por trás, né? Às vezes, a pontinha ali do iceberg, então, tem muitas coisas por trás que a gente precisa se resolver primeiro. E não é só a perda de peso ou a barriga trincada, a cirurgia plástica, muitas vezes, né? Então, fiz isso, puxei aquilo. E também não sou contra de maneira alguma, mas a pessoa, ela precisa estar muito em paz com o seu desejo e saber direitinho o que ela espera com aquilo, né? Senão, se frustra. Até a questão do processo de emagrecimento acontece, às vezes, a pessoa não se reconhecer depois que emagrece. Isso acontece também. E durante o processo, quando eu estiver com tantos pesos, eu vou fazer tal coisa. A questão da busca da felicidade, né? E eu falo... quando emagrecer, aí... Eu só vou fazer quando emagrecer. Aprenda a viver a felicidade todos os dias, vivendo o processo do emagrecimento. Porque o processo de emagrecimento, ele é um processo de estilo de vida saudável. E ele é duradouro e pro resto da vida. Ele não tem prazo de validade. Então, o emagrecimento ou o estilo de vida, a alimentação... Por isso que não dá pra fazer com restrição, né? Não. A pessoa tem que decidir seguir aquilo... Vou excluir meu chocolate pro resto da vida? Não. Né? Não tem como. Realmente é fazer as pazes ali com esse chocolate. Sim, aprender a dosar isso, né? A frustração maior, né, no processo de emagrecimento é o resultado rápido. Né? Joguem fora as balanças, né? Que só atrapalha, toda hora tá se pesando lá, desce 1 grama, sobe 1 grama. E daí começa a dar aquele sentimento assim, eu tô... tanto esforço e não tá aparecendo nada. E a balança, ela... Não é que ela não mente, né? Claro. Mas pra quem tá fazendo musculação, pra quem tá... performance, ela dá uma mudança na questão de composição, né? Sim. E aí, eu gosto sempre, vamos avaliar direitinho esse corpo. No espelho. Vai... Isso. Espelho é o melhor medidor que você pode ter. As roupas, né? Roupas.
Perfeito. Porque daí você se olha no espelho e você vê se você baixou peso ou não. Você já percebe se a calça deu uma largada ou não, né? Sim. Ai, e é tão legal, né, esse processo, né? Depois da maternidade, eu venho numa luta, assim, porque engordei uns quilinhos a mais e muda, né? Acho que a idade muda, tudo também, muda. Né? É que a priorização muda também, né? Sim, né? A minha filha foi da pandemia, então, assim, fiquei... Porque na pandemia eu não pude ir pra academia. Eu tinha, né, a gravidez idealizada, né? Aquela coisa assim, eu vou pra academia, fechou tudo, não pude ir, daí todo aquele medo. Fiquei parada, daí depois pra voltar. Nossa, né? Perde muito. Enfim, e bem que você falou. A prioridade muda e aí o tempo é outro também, né? Exatamente. Socorro, Deus. Exatamente. Mas, enfim, é muito legal, assim. Eu acho que é um processo de paixão mesmo que a gente vai encontrando nesse processo de emagrecimento, processo de gostar. Porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto de nada. Eu falei, não, mas alguma coisa vai ter que... Não é possível, né? Não tem como. Dentro de... Pelo menos gostar de caminhar, você vai gostar. Alguma coisa, gostar né? de Alguma dançar, coisa... gostar de alguma coisa, não é possível. Algum esporte, alguma coisa. E se você não gostar, você vai fazer sem gostar. Vai sem gostar. Precisa. É assim, não adianta. É assim que funciona. Uhum. Tá, a gente tem outra pergunta que é se tem contraindicação para correr, mas vocês já responderam, né? Que vocês precisam do aval ali, né? Do médico ou em si. E dicas para iniciantes. Vocês têm algumas dicas de ouro, assim, ou como é que fica? Para corrida, que nem a gente já vinha falando ali, né? Se você vai participar de uma comunidade, como a Andressa decidiu participar, né? De uma assessoria, de um grupo, de uma academia onde tem, ali você vai receber a orientação e você vai estar bem assessorada e vai fazer as coisas dentro do tempo e da etapa certa. Hoje, se você decide correr sozinha, você tem que, né, primeiro saber se você está fisicamente apto a fazer uma atividade física, né? Então, isso o médico vai avaliar, né? Então, tem toda essa questão. E tem gente que é saudável e sabe que está saudável e vai começar a correr. Quando começar a correr, não começar com metas, né, muito grandes, né? Hoje eu vou até lá na Igreja Matriz correndo e volto. Né? Teu corpo não está acostumado para isso. Então, defina pequenas metas, busque informações, né? Que nem a gente falou agora, tem muitos profissionais aí dando dicas o tempo inteiro de como iniciar na corrida, o que precisa ser feito, trabalho de fortalecimento sempre junto, aliado da corrida. Então, sempre buscar informação antes de começar qualquer atividade. E na alimentação, eu orientaria não fazer atividade física em jejum, né? Não alimentado. Eu indicaria sempre fazer, nem que seja uma banana, assim, mas fazer uma refeição antes, porque como não tá adaptado, então não ir em jejum, porque pode dar uma hipoglicemia, porque tem um gasto energético mais alto, e a pessoa passar mal no meio do caminho. E então, aí, estar alimentado ou com café da manhã completo, espera uma meia hora, daí sai culpa a corrida, né? Não é? A gente às vezes até fala assim, hoje tá muito na modinha você ter uma assessoria de corrida, ter um grupo, né? Mas se você frequenta uma academia, por exemplo, eu participo de uma sociedade ou de alguma academia de musculação, você pode ter essa conversa com o teu personal. Eu quero começar a correr, como eu faço? Ele pode te explicar, ele pode te dar as orientações. Legal. Né? Então, ele é uma pessoa ali que está especializada e comprometida com o teu bem-estar físico dentro da academia, mas ele não vai te negar uma informação. Então, vai lá na tua academia, professor, eu quero começar a correr, como que eu posso fazer e tal. E você vai ser bem instruído para começar. E depois que você começa, você vai sentir a necessidade de ter uma nutricionista, né? Vai sentindo, né? Vai sentindo a necessidade. A gente vai ganhando gosto, né? Vai se apaixonando, vai gostando e vai buscando. É que daí você quer melhorar cada vez mais. Então, você vai buscando suportes para que você consiga melhorar ainda mais. E geralmente o começo é sozinho. Muitas pessoas começam sozinhas. Eu vou correr ali um pouquinho, vou vir aqui na Imigrantes, vou correr um pouquinho. E começa a gostar e começa a buscar os profissionais para ajudar.
E a pessoa, ela começa a ganhar esse gostinho, até porque a saúde vai melhorando, né? Sim. Vai se sentindo mais disposta, vai se sentindo mais bem-humorada. E aí vai olhando pro espelho e vai gostando daquilo que vê também. Então, sim, vai juntando. Isso é muito legal. Meninas, gostaram? Muito. Foi muito legal. Foi bom pra vocês? Com certeza. Meninas, quero pedir pra vocês deixar onde encontra vocês, como é, né, contatos, arrobas de vocês. E se vocês quiserem colocar alguma coisinha que faltou, que vocês queiram colocar pra gente ir finalizando, por favor. Olha, acho que a gente conseguiu... Acho que foi bastante coisa, né? Conseguiu ter um aspecto bem amplo aí dessas informações de corrida, enfim. Saúde, né? Dos cuidados. É que é muito assunto daria pra ficar aqui. Cada assunto poderia fazer um pod, né? Pode, mas... Horas e horas falando, porque é uma delícia, né? E todas essas dúvidas ali que veio pra você são as mesmas que vêm pra gente. Né? Então é um geral, assim, é um apanhado geral de todo mundo, assim, querendo iniciar na atividade, não sabe como e buscando, né? Eu fico bem, bem feliz, assim, porque quanto mais a gente se preocupar com a nossa saúde, inclusive a bike, né? Antes a gente não via tantas pessoas, vou pegar ali, sei lá, eu jovem, eu criança, nós não víamos, nem tinha ciclovia, né? Nem tinha lugar para correr. E hoje, caramba, é domingo, é de noite, é de dia, sempre tem, né? Imigrantes ali, sempre tem gente correndo. É estranho você perguntar para uma pessoa assim, o que você faz de atividade física? E ela fala... Tipo, mas como você não faz nada? Todo mundo faz alguma coisa, nem que seja todo dia fazer uma caminhadinha, né? Então hoje, se você não tá fazendo nada, vai fazer alguma coisa, né? Porque é qualidade de vida, é saúde. Eu sempre falo assim, a atividade física, ela não vai te livrar de você não ter uma doença, não estar predisposto a alguma coisa. Mas ela vai te ajudar numa recuperação, se precisar, né? A tua imunidade. Isso a gente vê nitidamente no inverno agora na academia. Nossa! Né? Eu faço uma mentoria fora e eu tenho uma colega lá que eu até postei na semana passada a história dela. Ela era corredora, ela estava se preparando para fazer a volta da Pampulha ano passado e preparadíssima. Ela era aquela que pesava a comida, ela era trincada, Não né? tem problema. Ela era trincada. Demorei para enroscar nisso daí. Ela era trincada Agora eu não vou saber em qual km ela estava da prova, mas acho que ela já tinha passado a metade da prova e ela teve um AVC. Ai, Preparadíssima, gente. Saudável. Então, tipo, a atividade física não livrou ela de acontecer aquilo lá. Ela ficou, acho que, 20 dias em UTI e tal. Teve removido uma parte do crânio para fazer a cirurgia ali e tal. Hoje ela tá dando aula. E os médicos comprovaram que ela só se salvou devido ao estoque de massa muscular que ela tinha durante a recuperação. Atividade física salvou ela. Não existe outra explicação. Ah, que maravilhoso. Não existe. Então, quando a gente fala assim, vai fazer alguma coisa, não pensando em falar assim, se você fizer atividade física, você não vai ter nada. Mas se você tiver atividade física, pode te salvar. Perfeito, muito bom. A gente... Esse é o tipo de coisa, quando a gente fala de nós fazermos, né, o exercício físico, a alimentação, a saúde mental, né, eu brinco que são os pilares aí da nossa qualidade de vida, da nossa saúde por completo. Não dá para terceirizar, né? Não dá. Então, estamos aqui, esse é um dos objetivos do Pod da Psi, trazer profissionais que tragam informações valiosas e para que as pessoas elas possam estar buscando mais saúde, porque saúde, gente, não dá lá para comprar na caixinha, não dá para, infelizmente. Não é na farmácia. A gente compra saúde, não é. A gente pode fazer o melhor treino para você, mas a gente não pode treinar por você. Isso mesmo. Né? Então, é cada um fazendo a sua parte para chegar lá, sem abandonar o barco. É isso. E a atividade física, mas principalmente a caminhada,
ela faz aumento de volume de sangue no lobo frontal. Então, maravilhoso. esse aumento de volume sanguíneo no lobo frontal faz com que a pessoa tenha uma redução da ansiedade e uma redução do estresse por si só. E ela melhora a questão de discernimento. Toma decisões melhores. Exato. Ela só não ganha, desculpa, para oração. Foi feito um estudo no Hospital Adventista em Manaus. Eu vi, acho que o da oração. Que bacana. A oração é uma das coisas que mais faz aumento de volume de sangue no lobo frontal. E, consequentemente, você melhora essa questão de ansiedade e discernimento para fazer escolhas. Que maravilhoso. E atividade física, então, comparada a uma oração, está em segundo lugar, então é extremamente importante. O nosso corpo, né? Os pilares, né? Muito maravilhoso. O equilíbrio, a atividade física, a espiritualidade, é tudo caminhando junto, né? Não tem como você, só vou fazer atividade física, vai me livrar de tudo. Não. Tem muita coisa para equilibrar. São várias coisas. Muito bem, meninos. E o @ de vocês, por favor? Onde encontra? O meu é Checoloros, né? No meu Instagram particular. E daí tem o da assessoria, que é SK, Assessoria Esportiva. Legal. E o meu é Andressa.nutricionista com 2 As. Muito bem, então meninas, meninos, por favor, nos sigam, né? Curtam, é muito importante que vocês curtam. Compartilha se vocês gostaram do conteúdo. Eu acho, assim, foi muito legal, meninas, entregou muita coisa. E para os corredores, para quem quer correr, para quem tem, né, não tá fazendo nada de atividade, já compartilha, porque tem bastante informação. O meu @, né, vocês já me conhecem, @JaquelineVíncula, _psicóloga. Se inscrevam aqui no YouTube e lá no Spotify também, tá bom? Obrigada, meninas, e até uma próxima. Vamos fazer outros temas. Até mais. Fechamos.